No dia 17 de abril, Vênus se encontra com os nodos lunares. E aí, será que teremos que lidar com questões kármicas nas relações, parcerias e finanças? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. E nos temas da Vênus, agora a gente precisa lidar com a influência dos nodos lunares, né? Ou seja, nos relacionamentos, parcerias, acordos, finanças, amores, amor próprio, senso de beleza, estética, harmonia, diplomacia, finanças, né? A Vênus está muito ligada à economia, tudo isso vai sofrer a ação dos nodos lunares. Lembrando que a Vênus está ainda no signo de Áries, né? Fazendo a sua passagem pelos graus finais desse signo, sofrendo as influências. A gente vai ver que não é somente os nodos que ela vai encontrar, né? Tem outras energias ali também que eu vou mostrar na mandala, mas a gente precisa considerar nos relacionamentos, né? E quando eu falo relacionamentos é no geral mesmo, não é só romântico, não, é tudo que a gente faz enquanto pessoa é se relacionar com o outro, né? Quem ainda não se atentou para isso, pare e pensa se algum dia fez alguma coisa sem se relacionar, sem interconectar. Então a Vênus representa muitas relações humanas e é por isso que sofre, né? Tem tanta importância e a gente considera principalmente ali também as questões financeiras, as questões de sustento. Lembrando que os nodos são cálculos de referência das posições do Sol e da Lua para a gente saber onde vão cair os próximos eclipses. São também chamados de Rahu e Ketu pela sabedoria indiana, e essa é uma história que eu contei num outro vídeo que eu vou deixar aqui também para quem quiser entender um pouco mais, né? Porque sempre se ouve falar dos nodos lunares, a questão kármica e tudo mais envolvendo esses pontos, e pode ser que não seja bem assim, mas eu falei no outro vídeo, então dá uma assistida para entender melhor também. Não é pelo fato, né, de que os nodos não sejam planetas, não sejam outros tipos de corpos celestes que eles não têm importância. Mas a principal importância também não é essa coisa da lei do karma, que fez no passado, que vai pagar agora, que não sei o quê. Isso não existe representado pelos nodos lunares, nem mesmo na cultura onde eles surgiram. Então a gente tem que entender isso, né? A importância dos nodos é que indica uma entrada de negatividade, uma saída que se espera, né, de luz. Ou seja, nesse caminho, como ele era uma espécie de um dragão, né? Então a gente tem o Rahu, a cabeça do dragão, e o Ketu, a cauda do dragão. Então aonde entra pela cauda e sai pela cabeça, a gente tem, no sentido simbólico, a leitura de que ali se transformam as energias negativas. Ou seja, nos temas da Vênus, a gente tem que fazer uma espécie de limpeza a partir de agora, né, para trazer maior fluidez, para melhorar muita coisa, né? Principalmente quando a gente fala de relacionamentos, de dinheiro, que são áreas mais densas que a Vênus trabalha. Nós estamos no plano denso da matéria, então isso tem uma importância, né? É uma questão pragmática, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro para ter sustento, para sobreviver, mas isso tem sido muito mexido, e quanto mais a gente trabalhar no sentido de limpar, tirar o que é negativo, né? A relação negativa com a questão financeira, por exemplo, melhor fica para a gente utilizar essas energias. Então eu prefiro esse tipo de leitura do que aquelas leituras que são punitivas, que falam ainda de uma visão que eu acho que requer um amadurecimento, de que a vida está me punindo porque eu fiz XYZ lá no passado, né? É muito mais fácil a gente entender que a partir do momento que a gente não trabalha com culpa, né, que os meus erros eu vou assumi-los e vou trabalhar para melhorá-los, não quer dizer que eu vou ser uma pessoa inconsequente, mas é que eu não carrego questão de culpa, que eu não fico me remoendo. A culpa é uma das piores coisas que existe na sociedade atualmente. Ela destrói todo mundo. Então, quanto mais leveza a gente puder trazer para trabalhar, né, principalmente com essas questões, melhor vai ser para a gente
usar positivamente, para a gente ter mais leveza e fluidez na vida. E claro, né, que isso conduz ao que eu gosto de chamar de astrolibertação aqui no canal. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que Vênus se encontra com os nodos lunares, né? Conjunção com o nó do norte e oposição ao nó do sul. Vai acontecer no dia 15 de abril, às 8h08 do horário de Brasília. Mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Vênus já aqui a 15 graus de Áries, onde os nodos estão, né? O nó do norte a 15 graus de Áries e o nó do sul a 15 graus de Libra na oposição. Então esse é o momento que a gente precisa prestar mais atenção, ter os radares ligados a 1000%, como eu sempre falo aqui, para as limpezas, purgas, né? Tirar dos temas que a Vênus representa, ou seja, os relacionamentos em geral, parcerias, finanças, acordos, aquilo que há de negativo, né? Trazendo mais leveza, trazendo mais luz, trazendo mais clareza para esses temas. Tudo vai ser vivido de uma forma mais aguerrida, né? Porque ali está o signo de Áries, ou então às vezes também envolve pioneirismos, né? Uma força para independência, para coragem, para ousadia. Tudo isso também precisa ser considerado. Além disso, para quem está atento aí à mandala, já viu que a gente tem aqui um espelho na verdade, né? Então a gente não está falando somente da Vênus com os nodos, mas a gente está falando da Vênus com o Mercúrio e com o Quirón, muito próximo aqui. Né? Mercúrio que ainda está em retrogradação, fazendo a sua revisão, encontra com o Quirón e com a Vênus junto aos nodos. Ou seja, não só a gente precisa ter essa atenção especial aos temas da Vênus, como também para os temas de Mercúrio, para aquilo que ele representa, a comunicação, a fala, a escrita, o pensamento, trocas, mensagens, né? Comércio, a ponte, né? Tudo aquilo que envolve o mental de certa forma e envolve conexões. Isso também está envolvido e isso precisa ser limpado. E aí uma das formas da gente enxergar essa energia é que possa ser comunicado aquilo que precisa ser limpado em relação a Vênus. Só que essa é uma comunicação que, como eu já falei no momento que ele iniciou a retrogradação, que às vezes pode ser mais agressiva por conta do signo de Áries, principalmente para quem não está acostumado a lidar com essa energia. Achar que vai brigar, que vai lutar e que vai trazer conflitos ali, né, principalmente no terreno das ideias e das relações, é comum para quem ainda não entendeu que é o signo que está voltado para a independência, para iniciar coisas, para desenvolver muita coisa positiva. Então vale a pena considerar nesse sentido também. Não só isso, como também o Quirón. O que é o Quirón, né? É a ferida incurável. Quirón era o curador ferido da sabedoria grega, né? A ele não foi permitido curar o seu ferimento, então a ferida ali é constante, mas com a tentativa de se curar, ele desenvolveu um monte de antídotos, um monte de soluções que ajudaram a humanidade. Quando a gente fala dessa ferida, né, principalmente aqui no signo de Áries, que tem a ver com o masculino, com uma possível masculinidade frágil, com tudo aquilo que envolve muitas vezes esse aspecto mais conflituoso, o Quirón está ali mexendo também com os temas do Mercúrio e da Vênus, ou seja, tudo isso pode ser um momento de dor, tudo isso pode trazer dores à tona e essas dores são necessárias para quê? Para que a gente faça a limpeza primeiro, mas também o trabalho de desenvolver, né, de evolução a partir disso tudo. Porque senão o risco que a gente vai ter aí é de simplesmente sentir essas dores, né, individualmente, principalmente quem tem planetas ou ascendente ou meio do céu nessa faixa aqui, né, que vai talvez aqui dos 13 graus ao grau 20, mais ou menos, de Áries, né, que é onde estão aqui o Quirón e tudo mais, que é a proximidade onde está o Quirón aqui, influenciar nesse sentido, né, e trazer essa força que pode causar dores, incômodos, e esses incômodos ativando o lado mais aguerrido do Áries. Então é muito importante que a gente considere especialmente essa limpeza, especialmente essa purga,
para sair desse dia aqui mais leve, né? A entrada de energia negativa pelo nó do sul, e também aquilo que vem do passado, não necessariamente de outras vidas, porque muita coisa, as pessoas sempre levam os nodos para o lado da astrologia kármica, mas aqui a gente tem que considerar que aquilo que vem do passado precisa ser limpado para não afetar as relações, principalmente com essa dor que o Quirón está trazendo e essas comunicações que estão num processo ali de revisão. Então, às vezes, vai falar as coisas, vai falar de forma atravessada e vai trazer conflitos aí. O ascendente é 24 graus de Touro, pedindo que a gente tenha o pé no chão, né? Que a gente incorpore também a objetividade, a praticidade. Então, não ficar rendendo muito o assunto, né? Vamos pegar dentro daquilo que foi visto, vamos utilizar aquilo. Vamos agir no sentido daquilo que tem que ser feito, em vez de ficar mirabolando muitos cenários. Então isso é uma forma de usar a praticidade e a objetividade do touro, mas também a resiliência para lidar com essa dor, né? A gente vê que é muito próximo a Áries, mas eu não vou considerar nem o Quirón, nem o Mercúrio envolvido com a Áries por enquanto, né? A Áries está cerca de 9 graus ali da Vênus, que é o principal aqui, então a gente tem que continuar trabalhando nesse sentido. Mas vai precisar também de uma ideia, mas vai precisar também de uma resiliência para passar por esse período e continuar desenvolvendo. A bússola, né, a partir do meio do céu a 24 graus de Aquário, pede que a gente se atente também para a coletividade, para a humanidade, o amor fraternal, os grupos, os empreendimentos, mas também aceite as diferenças nisso aqui que a gente está falando. As relações, né, são pessoas diversas, então todo mundo ali é como se fosse um universo à parte. E quando a gente tenta se relacionar, a gente tenta, né, unir forças, o que pode gerar embates muitas vezes. Então, o Aquário simbolizando para a gente que a gente precisa aceitar, né, entender as diferenças. A vida é diversa, sempre vai ser, e a gente precisa entender isso. Quanto mais cedo, melhor. Também um pouco de excentricidade, né, daquilo que pode ser considerado esquisito por muita gente, aos olhos dos outros, mas que é a sua forma natural de ser, então não tem problema, né? Mesmo que aqui seja um ponto da vida pública, carreira e profissão, isso vai influenciar aqui também, assim como as tecnologias e as revoluções vão ser consideradas também para os temas da Vênus. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo. Ou seja, né, na mandala a gente viu que o Mercúrio, o Quirón estão ali envolvidos. Então tem comunicação, tem troca, tem temas que a gente precisa prestar atenção na escrita, na fala, na mídia, porque tudo isso vai ativar essa dor, e essa dor que o Quirón representa, a ferida incurável, né? O Quirón era o curador ferido, ele foi flechado, né? A flecha envenenada, e ele não pôde se curar, mas a partir do momento que ele sofreu esse ferimento, ele começou a desenvolver antídotos, e esses antídotos ajudaram outras pessoas. Então a gente fala que onde está o Quirón está uma ferida aberta, que ela não pode ser curada, mas a partir do momento que a gente trabalha aquilo ali para ajudar, né, para auxiliar o semelhante, a gente tem uma atenuação dessa dor, que muitas vezes nem é física, é mais psicológica mesmo. Só que isso está sendo trabalhado também nas questões de Vênus, ou seja, muita coisa vai ser mexida nos relacionamentos em geral, principalmente aquilo que está envolvido na negatividade, porque isso é o sentido dos nodos, né? Essa limpeza que precisa ser feita para que aquilo ali tenha uma leveza, para que aquilo ali flua. Então, nos relacionamentos vale a pena pensar, né? Quais as cargas, o que precisa ser purificado, o que precisa ser jogado fora. Às vezes tem um monte de coisas ali que estão sendo trazidas do passado, né? Vamos pensar no sentido kármico, de algo que veio lá de trás. Então vem, né, carregando aquilo ali e acaba atrapalhando a relação. Vale a pena fazer esse tipo de manutenção para que
após esse encontro com os nodos, saia mais leve, saia mais purificado e o relacionamento ganha aquele brilho. É como se a gente estivesse tirando a poeira mesmo, polindo um objeto que volta a brilhar, que volta a reluzir. Então, nesse sentido, vale a pena pensar nas relações, o que precisa dessa energia, o que precisa ser trabalhado. Agora, essa questão kármica, né, que envolve muitas vezes punição e a gente só leva para esse lado, então vale essa reflexão, por que a gente engaja tanto com essas ideias que trazem punição, que, né, vai ter, no final ali vai ter um grande sofrimento, essas visões que são colocadas na nossa cultura, que a gente não aprende a questionar, aceita calado, né? Muitas vezes nem tem ressonância com a nossa vida, mas a gente entende que é assim, porque houve 1, 2, 3 falando a respeito, então é claro que aquilo ali vai mexer com a gente, né? Vai moldar o nosso mundo. Mas a partir do momento que a gente questiona, é mesmo, né? Por que todo mundo tá assim, né? Essas questões que são colocadas como punição, pecado, culpa, tudo isso que traz um peso desnecessário. Quando a gente começa a trabalhar a vida de uma forma mais leve, entende que a gente vai errar, nós somos humanos, todo mundo vai errar. Então, a diferença é como que eu vou lidar com esse erro. Eu vou ficar, ai meu Deus, eu errei, não sei o que eu vou fazer, agora eu vou ser julgado, vou ser condenado, ou vou simplesmente falar, não, eu realmente errei, né? Fazer os acertos, pedir as desculpas, o que for necessário, mudar os comportamentos e para garantir que aquilo ali não se repita, mas sem a carga emocional, sem o que do sofrimento, de carregar cruz, de carregar peso, trazendo mais leveza, fica mais fácil de trabalhar e da gente entender também o outro lado, né? Porque às vezes a gente fica assim, ai, tá vendo? Fica torcendo para que as pessoas quebrem a cara, sofram, porque ali ela tá pagando, né, os karma dela. Aqui no Brasil a gente nem tem essa cultura de karma, isso é coisa que a gente trouxe provavelmente da Índia e distorceu isso para encaixar dentro da visão religiosa que tem no país. Né? O karma, por exemplo, na cultura iorubá, é simplesmente a gente respirar. Então, toda vez que a gente está respirando, a gente está queimando o karma, a gente está queimando a vida. Ou seja, não tem esse peso também. Só tem esse peso aqui, numa cultura que nem trabalha com essa coisa do karma. Mas fala de karma, as pessoas ficam assim, ai meu Deus, é agora, vai vir. Ou então fica assim, agora eu quero ver. Né? Agora a coisa vai pegar, vai ter justiça, vai ter não sei o quê. Já projeta o ódio, já projeta tudo aquilo que acha negativo. E isso acaba, nesse caso, impactando os temas da Vênus, os relacionamentos. Então vale pensar, né? Será que realmente é assim? Vamos ser mais questionadores e parar de absorver qualquer coisa que dizem por aí, porque quanto mais filtro a gente fizer, melhor a gente consegue, né, lidar com a nossa vida, que já é trabalho demais, sem precisar dessas ideias, dessas visões perversas e cruéis que tem na nossa cultura. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre essa energia no mapa natal, na descrição tem um link para me chamar no Zap e marcar sua consulta. E um aviso importante é que eu vou precisar reajustar os meus preços, né? Então quem tá aí, não fez o mapa ainda por qualquer motivo, aproveita, porque em breve eu vou ter que aumentar os preços e aí, né, não sei se vai dar para fazer ou não. Mas corre lá, me chama, vamos conversar a respeito e faça logo o seu mapa para começar a jornada de autoconhecimento. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.